Amém. Antes disso, eu preciso pedir para você que está aí no nosso canal, que às vezes passa, assiste a mensagem, talvez esquece de se inscrever, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, deixa um like aí para que o YouTube entenda que esse assunto, esse tema é relevante para mandar para mais pessoas. Amados, em outros textos, em Marcos, em Mateus, é o mesmo texto onde Pedro está dentro do barco, pede para ir até Jesus, anda sobre as águas e ele afunda. E aqui em João ele não relata esses detalhes, mas é o mesmo texto. Mas é muito interessante que eu quero que você olhe para mim e entenda algumas coisas que talvez você entrou aqui esta noite, passando por algumas tempestades, passando por algumas lutas sobre a tua vida, alguns desertos, algumas provações. Jesus não pediu para eles ir para o barco. Jesus ordenou que eles fossem para o barco. Jesus não aconselhou aos discípulos: se vocês quiserem, vocês podem entrar no barco. Mas Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Os discípulos não tinham opção. Eles foram empurrados para o barco, e no barco eles passaram por uma tempestade. Eu não sei se você está entendendo, há momentos nas nossas vidas que o próprio Senhor nos empurra para algumas tempestades. O próprio Senhor nos direciona para algumas tempestades da vida, para que a gente possa crescer e amadurecer. Parece injusto, não parece, pastor? Um Senhor que nós muitas das vezes estamos em tempestade e clamamos para que Ele nos livre da tempestade. Esse próprio Jesus está enviando os discípulos para a tempestade. Como entender isso, meus irmãos? Eu não sei o que você está passando, mas talvez você já se perguntou se a luta que você está passando, o deserto, a tempestade que você está passando, talvez não foi Jesus que te empurrou para lá. E talvez essa tempestade não tenha a intenção de te matar, mas de te deixar mais forte, mais fortalecido, mais amadurecido. Irmãos, por que será que Jesus nos empurra para a crise? Por que somos sacudidos maior do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas, doenças graves sobre as nossas vidas e a vida daqueles que nós amamos, daqueles que fazem a vontade de Deus chegam, irmãos? Se Deus nos ama, por que nós sofremos? Já se perguntou isso? Mas aquele irmão é fiel a Deus. Aquela outra irmã, ela é mulher de oração, de jejum. Será que não seria mais fácil aceitar que quando nós buscamos a Jesus, irmã, Ele vai nos levar para águas tranquilas, pastos verdejantes, lugar de paz, de tranquilidade? Não seria mais fácil, irmãos, clamar a Jesus para que Ele pudesse nos levar para lugares maravilhosos e não para lugares de aflição? Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus. E para onde que eles foram lançados? Fornalha. Mas pastor, espera aí, eles eram homens de Deus, sim. Mas muitas das vezes, por sermos homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, talvez tenhamos que ser lançados numa fornalha. Pastor, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele não se desviava. E por isso ele foi jogado na cova dos leões. Parece meio contraditório, não parece, meu irmão? Servir a Deus e ir para o lugar de dificuldade, para uma tempestade. Mas eu queria dizer algo para você, que a existência de problemas, ela não significa que você está fora do propósito de Deus. Se você está passando por problemas, por lutas, é aí que você deve estar, porque esses problemas vão fazer você amadurecer e te levar para o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida é maravilhoso, porque depois da tempestade vem a abundância, depois do choro vem a alegria pela manhã sobre a tua vida. Vocês estão aqui comigo? Amém? Não parece que muitas das vezes, irmão, Deus está indiferente com a nossa dor?
com as nossas lutas? Nós precisamos lembrar, irmãos, que a vida cristã, ela não é, irmão, uma bolinha, uma sala VIP, uma bolinha de sabão onde nós não podemos sair dela. Pelo contrário, a vida cristã ela é feita de lutas, de guerras, de batalhas. Só que o que acontece é que não é só a vida do cristão que é dessa forma, do crente. A vida das pessoas que estão lá fora também sem adorar a Jesus, eles também passam por certas lutas, por dificuldades. E aí eu queria dizer para você, a diferença é aonde você está alicerçado, porque a Bíblia vai dizer que houve um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. E houve outro homem sensato, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque a tempestade veio para as duas casas. O vento forte veio para as duas casas. E eu quero dizer para você, o fato de eu e você sermos crentes não nos isenta de passarmos por tempestade. Mas a diferença é onde eu e você estamos alicerçados. Porque vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, e nós vamos continuar de pé, glorificando a Deus, amados. Essa é a grande diferença. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Davi foi ungido rei, não foi? Se ele foi ungido rei, ele deveria estar onde? No palácio. Mas ao ser ungido rei, ele só vivia em cavernas, lugares escuros e úmidos, fugindo do rei Saul. Porque quando ele é ungido a rei, Saul se levanta contra a vida dele. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas das vezes nós precisamos entender que o chamado de Deus sobre as nossas vidas, estamos fazendo a vontade de Deus, nem sempre vai nos levar para pastos verdejantes. Talvez nos leve para perseguição, mas se estivermos na perseguição, fazendo a vontade de Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é melhor do que qualquer outro lugar, irmãos. O que eu aprendo aqui então, irmãos, que o sofrimento é a faculdade de Deus para as nossas vidas. O sofrimento só nos faz amadurecer. Você já viu alguém falar que morreu de sofrimento? Não. Mas você já ouviu falar? Várias pessoas falam assim, ó: eu saí desse sofrimento mais forte e mais maduro para a glória de Deus. Eu saí dessa tempestade e hoje eu olho para trás e eu vejo quanto Deus é bom na minha vida. A tempestade veio, o vento forte veio, mas Deus me sustentou. Você está aqui essa noite porque Deus te sustentou em várias tempestades. E se você está ouvindo essa palavra, é porque as tempestades que você está passando, elas não vão te matar, elas vão te levar para onde Jesus falou que ia te levar. As tempestades não são a negação do amor de Deus por nós. Elas são uma oportunidade da gente experimentar o livramento de Deus sobre as nossas vidas. Então eu queria dizer para você, não fique desanimado por causa das tempestades que você está passando ou tem que passar. Elas podem até ser inesperadas por você. Irmãos, levanta a mão só quem estava vivendo um momento bom e do nada veio uma tempestade. Só levanta a mão para me ver. Só tem vocês? Nossa, os outros estão bem, hein, amados? Que parabéns, glória a Deus. Porque eu creio que a maioria só não quis levantar a mão. Irmãos, muitas das vezes a tempestade vem sem avisar. As lutas vêm sem avisar, mas eu quero dizer para você que elas podem ser inesperadas por você, mas por Deus não, elas estão no controle da mão de Deus. Por isso que eu e você estamos de pé até hoje, porque Deus tem planos para fazer nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, sabe o que eu entendo aqui? Que por trás de toda tempestade tem um instrumento de Deus nos moldando a imagem e semelhança de Cristo. Olha só o versículo 17. Vamos lá? Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já estava escuro. E Jesus ainda não havia chegado. Eu creio, irmãos, que quando começou a ficar escuro, o negócio estreitou dentro daquele barco. Irmãos, quantas das vezes a gente está passando por alguma luta, dificuldade, e parece que a gente ora já por algo há 1 ano, 5 anos, 10 anos, e quanto mais a gente ora por aquilo, parece que vai ficando mais difícil. Quem tem essa impressão? Quanto mais eu oro, parece que vai ficando... Ei, não é que está ficando difícil, é porque você já está perto de alcançar. Porque eu olho para a vida desses homens de Deus, eu creio que quando começou a ficar escuro, eles começaram a ficar preocupados, mas é quando nós passamos a não confiar mais em nós, é que Jesus entra com providência sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos?
Porque quando acaba o nosso fôlego, a nossa força, é aí que Jesus entra na tua vida. Para Ele mostrar que o poder é dEle, a glória é dEle, quem faz é Ele, quem manda é Ele, quem está no controle é Ele. Está entendendo? E aí, irmãos, nós vamos entender que eu creio uma coisa, irmãos. Talvez não tenha um fato tão poderoso que nos deixe mais aflito do que lidar com a demora de Jesus. Como assim, pastor? Não parece que a gente ora por algo e parece que Jesus está demorando? Não é isso, irmãos? Irmãos, a gente pode lidar com gigante, com lutas, com desertos, mas quando a gente percebe que Jesus está demorando, a gente fica agoniado, a gente fica inquieto, irmãos. E como conhecer, eu quero fazer algumas perguntas, olha só, irmãos, como reconhecer o amor de Jesus na hora das nossas maiores tempestades, irmãos? Das nossas maiores angústias. Eu não sei como que está a tua vida aqui esta noite. Parece que Ele não vai chegar para nos socorrer. Como entender o poder de Deus? Como conciliar a fé, irmãos, num Deus que em vez de acalmar a tempestade, às vezes permite que o mar fique mais agitado ainda sobre as nossas vidas? Amados, como conciliar o amor de Deus com o nosso conflito, com o nosso sofrimento? Se Deus nos ama, por que nós então sofremos, irmãos? Amados, como fazer uma ligação que é um Deus da providência com a demora de atender a minha e a tua oração? Irmãos, quando eu olho para a vida de Marta e Maria, e Lázaro estava à beira da morte, Jesus amava aquela família ou não amava, irmãos? Era amigo. E aí Marta e Maria pedem para que um servo vá lá chamar Jesus. E aí eu fico imaginando Marta e Maria, Jesus vai vir, ele vai ser curado, irmãos. Eu não sei se você tem pedido algo para o Senhor, e talvez você, como Marta e Maria, eu creio que passou um dia, passou 2 dias, e a preocupação, e eu creio que os vizinhos, eu creio que aquelas pessoas incrédulas começaram a perguntar: e aí, Marta? E aí, Maria, cadê o Senhor Jesus? Ele não disse que amava vocês? Talvez alguém está falando isso para você esta noite. Ei, Deus está mandando eu te dizer, não ouça a voz das pessoas, ouça a palavra que Jesus já decretou sobre a tua vida. Eu creio que Marta e Maria teve que responder: cadê o seu Deus agora? Passou o 3º dia e Lázaro está morto, não tem mais como ressuscitar. Porque, para que você entenda, havia uma questão judaica que até o 3º dia a pessoa poderia, por causa de uma enfermidade, mas passou do 3º dia, não tinha mais jeito. E aí chegou o 3º dia, acabou. E eu fico imaginando, irmão, perguntando: onde está o teu Deus agora? Ei, você está desempregado? Cadê o Deus que você vai para a igreja buscar? Ei, você está enfermo? Cadê o seu Deus? Ei, cadê a porta que não abre? Ei, você ainda está passando por algumas dificuldades, você não tem buscado a Deus? Eu creio que muitos de nós ouvimos essas coisas. Mas aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Maria talvez e Marta ficaram chateadas, talvez com feridas no seu coração, porque o seu irmão morreu. Mas, irmão, aprenda uma coisa: se Jesus decretou algo sobre a vida das nossas vidas, ou algo que aconteceu na vida de Marta e Maria, Jesus não demorou porque ele esqueceu delas, mas porque ele queria fazer algo maior. Talvez alguma coisa está demorando sobre a tua vida, porque Jesus vai fazer algo maior e melhor. Eu vou repetir: Jesus vai fazer algo maior e melhor para que você glorifique mais ainda. Irmãos, eu fico imaginando elas: ansiedade, medo, decepção. Então a demora de Jesus não é fácil. Quando a gente clama e parece que Jesus não abre a porta, quando a gente clama e parece que a tempestade não cessa. E aí, irmãos, é isso que eu queria dizer para você. Ei, Jesus não está demorando. A tempestade que você está passando, ele só estava no monte orando. Enquanto estava no monte orando, ele estava vendo os discípulos. Eu não sei se você está entendendo. Você está passando por essa tempestade e Jesus está vendo tudo o que você está passando. Tudo. Ei, Deus manda falar para alguma irmã aqui. Sabe as noites de insônia? As noites mal dormidas? Jesus tem visto as tuas lágrimas, o teu choro. Então, entenda uma coisa: assim como ele foi socorrer Marta e Maria, assim como ele foi socorrer os discípulos no barco, ele está vindo socorrer você em nome de Jesus. Irmãos, talvez, como eu falei aqui, você esteja orando por algo há muito tempo, e quanto mais ora, mais fica longe e difícil. Quero dizer para você que na verdade Jesus não estava longe,
Jesus estava mais perto do que eles imaginavam. Jesus não está surdo às tuas orações. Ele tem ouvido todas elas. O que você precisa é confiar, porque a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, talvez a tempestade saia do nosso controle, mas o controle da mão de Jesus não sai. Eu não sei se você está entendendo, olha só o versículo 18, irmãos. O mar agitava-se devido ao forte vento. E quando as circunstâncias fogem do nosso controle? Eles eram pescadores, não eram? Conheciam de mar, não conheciam de barco. Mas a Bíblia vai dizer que o mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. E quanto mais eles remavam, mais longe ficava. Irmãos, imagine a noite inteira, a tarde toda, remando, e a tempestade, o barco enchendo de água. Não sei como que está a tua vida, talvez você está remando, e parece que as coisas não acontecem. Na vida desses homens não foram diferentes. E aí, amados, o que eu aprendo aqui? Quanto mais vai ficando tarde, mais eles vão ficando desesperados. E assim é na minha vida e na tua vida. Porque muitas das vezes Jesus não vai vir no nosso tempo, na nossa hora. Jesus vai vir na hora dele, no tempo dele. Porque o tempo dele, a hora dele é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha e a tua não. Então seja a luta que você estiver passando, continue confiando no Senhor. Ei, o barco parece que está afundando, mas não vai afundar. Eu vou te mostrar que não vai afundar. Olha só o versículo 19. E quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus se aproximando. Irmãos, parecia agora que as forças estavam se acabando. E é nessa hora que Jesus chega, para que você entenda que é Ele quem manda sobre a tua vida. É Ele quem está no controle da tua vida. É Ele quem está no controle da tempestade. É Ele quem está no controle do teu barco. Você crê em nome de Jesus? Para você que não sabe, já se passava das 3 horas da manhã, na quarta vigília. Olha só, irmãos. Tenta imaginar pescadores remando de tarde até de madrugada. Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui? Talvez você fale assim, poxa, eu já estou cansado de orar. Já estou cansado dessa tempestade. Eu quero dizer para você, não canse, porque Ele está vindo ao teu encontro. Eu vou repetir, não canse, que Ele está vindo ao teu encontro. Olha só o que vai dizer, irmãos. Quando eles já tinham remado 25 a 30 estádios. Sabe quantos quilômetros isso, irmão? 5 a 6 quilômetros. Remando. Imagina. Remando. Eles já tinham cansado, as forças deles já tinham acabado. É aí que Jesus vem sobre as nossas vidas. Quando os recursos humanos acabam, Jesus entra com aquilo que é sobrenatural sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar. Vai dizer que agora ele vem como? Ele vem nadando? Ele vem num barco, como que ele vem? Andando sobre as águas. Eu não sei se você está entendendo, só quem está espiritualmente aqui vai entender isso. Aquilo que era tempestade na vida dos discípulos, Jesus vem por cima e andando dela. Aquilo que tem sido tempestade sobre a tua vida, Jesus anda sobre ela. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que para nós é dificuldade, Jesus está andando sobre ela. Para mostrar para os discípulos que Ele estava acima da tempestade. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está acima da tempestade que você está passando, das lutas que você está passando. Irmãos, eu já falei isso há muito tempo. Acho que já deve ter uns 4 anos. Eu fico imaginando aí o Medina, surfista, que manja. Mas eu fico imaginando se ele visse Jesus andando sobre as águas. Como que seria, irmãos, ver Jesus andando sobre as águas? Eu não sei se você está entendendo, esse Jesus que nós viemos aqui adorar, que nós acabamos de cantar, glorificar, testemunhar, que nós estamos ouvindo Ele falar aqui, Ele não é algo natural, Ele é algo sobrenatural. Ele não é o possível, Ele só faz o impossível. Ele criou todas as coisas para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Eu não sei se você está entendendo, quando acabam as nossas forças, é aí que Ele entra. Ei, você serve a um Deus que é criador de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Todas as lutas que você está passando, Ele diz assim, ó, acalma-te. Acaba. Irmão, sabe que eu amo falar de Jesus? Porque
Vamos ser sinceros. Tem uns doidos aqui, não tem? Posso falar isso, né? Porque eu sou doido, irmão. Acreditar que Jesus andou sobre as águas é ser doido por Jesus ou não é, irmãos? Irmãos, você vai falar isso para alguém lá fora, vai falar, você está de brincadeira. Você está assistindo muito Marvel, né? Os Vingadores. Irmãos, acreditar que um menino tacou uma pedra na testa de um gigante, o gigante caiu. Você tem que ter muita fé, irmãos. Eu não sei se você está entendendo. Ei, acreditar que 3 homens entram numa fornalha de fogo e daqui a pouco o quarto está lá guardando eles. Você tem que ter muita fé. Acreditar que um homem entra numa cova dos leões, onde os leões estão sem comer há muito tempo e os leões passam e começam a lamber os seus pés, ficam diante dos seus pés. Ei, você tem que ter muita fé. Eu não sei se você está entendendo. Então, irmãos, se você não entende, eu entendo. Você tem que ser muito doido por Jesus. E a melhor coisa é ser doido por Jesus, apaixonado por Jesus, amar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu fico olhando para nós aqui. Nós somos improváveis. Os improváveis estão aqui essa noite. Pessoas olharam para nós e falaram, vocês não iam ser nada, vocês não iam andar em nada, e nós estamos ainda glorificando a Deus, nós estamos realizando sonhos, projetos, e o Senhor continua conosco, porque nós somos os improváveis, porque é assim que Jesus trabalha. E aí eu olho para a vida deste homem, desses homens. O que Jesus queria ensinar para os discípulos, e aí talvez Jesus esteja querendo ensinar para você que está passando alguma tempestade. Algumas lições, irmãos. Porque as tribulações são os recursos de Deus para nos moldar, para nos amadurecer espiritualmente. Por quê, pastor? Porque Deus não queria que os discípulos tivessem uma experiência dos outros. Porque se você não entende, esse texto aqui é logo após Jesus multiplicar os pães e os peixes. E aí, irmão, Jesus despede eles e depois as multidões. A multidão. Desculpa. E aí é tão interessante, por que será que Jesus despede primeiro eles? Para que eles não fossem influenciados pela multidão, que queria trazer o Jesus para ser rei. Primeira coisa. E a segunda coisa é para que eles tivessem a sua própria experiência com Deus. E muitas das vezes Jesus vai nos empurrar para uma tempestade para que a gente tenha a própria experiência. Porque às vezes eu ouço o irmão contando o testemunho dele, eu ouço outro irmão contando o testemunho dele, mas às vezes eu não tenho a minha própria experiência de livramento. E aí, amados, quando esses homens estão afundando,